dia. Hoje, quinta-feira, 23 de abril. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Falaremos obviamente, sobre o balanço da Petrobras. Mas primeiro, vamos para a agenda. Hoje, o dado mais relevante é o CAGED, que ele sairá às 14 horas, que é justamente a criação, aí, o mercado de trabalho, e deve apresentar uma piora, são os dados de março, em relação a fevereiro. Entre os eventos, tem aí a CPI da Petrobras, ouvindo o depoimento da Cetal Brasil, executivo da Toyo Cetal, às 9h30, já iniciou. O ministro da Fazenda hoje, Joaquim Levy, tem reuniões ao longo do dia com o Conselho Monetário Nacional, beleza? Tremendo de novo aí a tela para vocês. Aqui, de vez em quando, parece que tem terremoto. E também ontem a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, um texto final do projeto de lei que regulamenta a terceirização da mão de obra no Brasil. Além disso, lá fora, bolsas operam em queda, principalmente por conta de números piores na zona do euro. Por exemplo, saiu o PMI composto da zona do euro, ele atingiu 53,5 na leitura preliminar no mês de abril. No mês de março, ele tinha vindo com 54, a expectativa é que viesse 54,4. Além disso, no Reino Unido, as vendas no varejo apresentaram queda de 0,5% em março em relação a fevereiro, e também a Espanha apresentou uma leve alta na taxa de desemprego no primeiro trimestre desse ano em relação ao quarto trimestre do ano passado. Então, números na Europa piores do que o esperado. Hoje tem até uma reunião da Angela Merkel com o ministro das Finanças da Grécia, porque também tem esse risco da Grécia dar default aí nas suas dívidas. Então, bolsas por lá em queda. Dado positivo foi só a índice de confiança do consumidor da Alemanha, que subiu ao mais alto nível desde 2001. Impressionante isso, a Alemanha aí nadando de braçada. Na China, o PMI industrial medido pelo HSBC também apresentou o menor nível em 12 meses, atingindo 49,2 pontos na leitura preliminar de abril. Na leitura de março, final foi 49,6. Aí as bolsas por lá sobem. Por que sobem? Os investidores aguardando novos estímulos pelo governo chinês. Sobem pelo motivo errado, desacelerando. Petróleo em queda, muito pelos dados de ontem, os dados de estoque acima do esperado, divulgados pelo Departamento de Energia, ainda repercutindo hoje. Na agenda, a agenda é cheia nos Estados Unidos. Atenção, 9h30 saiu agora pedido de auxílio-desemprego. Tem às 10h45 o PMI industrial preliminar de abril. Tem também as vendas de moradias novas em março, às 11 da manhã, e o índice de atividade regional do Fed de Kansas. Diversos balanços, General Motors, Google, E, como eu falei, a reunião aí muito importante da Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, juntamente com o primeiro-ministro aí da Grécia, o Alexis Tsipras, em Bruxelas. Agora, para falar como é que abriu aqui o nosso índice futuro, dólar e oportunidades de investimento, eu convido aqui Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa está refletindo aí a movimentação do mercado internacional, trabalhando levemente aí no campo negativo. A gente vale ressaltar aí que está caindo aproximadamente 0,7% a 0,8% no início dessa manhã. Então, um pouquinho de cautela aí, eu acho que seria interessante, cuidado com compras agora já no início, lembrando, como o Celso acabou de mencionar, a nossa agenda, e principalmente a agenda internacional, é bem forte e podemos ter bastante volatilidade ao longo do dia. O dólar abriu hoje no campo negativo, estava caindo na casa de 0,5% a 0,6%, já reverteu esse movimento, de acordo aí com os dados abaixo da expectativa lá na China, e com isso o dólar está desenvolvendo uma movimentação positiva, já trabalhando aí com aproximadamente 0,2% a 0,3% de alta. O dia hoje promete bastante volatilidade. Já em relação ao fechamento do último pregão, a gente teve uma valorização positiva do índice futuro, alta de 1,69%, fechou cotado a 55.345 pontos. Já em relação ao dólar, o dólar teve uma desvalorização de 0,76%, fechou cotado a 3.047 pontos. Vale ressaltar também, pessoal, que a nossa área de análise por meio gráfico deu um call ontem
em swing trade na venda do dólar, tá? A venda foi iniciada a 3.010 pontos, a gente tem um alvo da operação em 70 pontos, uma redução do meio do caminho aí, da metade da operação em 35 pontos e o stop também em 35 pontos no dólar. Lembrando que a posição dos estrangeiros ontem no índice futuro foi uma atuação pouco tímida, ficaram net vendedores em 270 contratos, seguem com um saldo acumulado de 81.914 contratos. Já em relação ao dólar, o dólar teve uma movimentação positiva dos estrangeiros, ficaram net compradores em 6.693 contratos, seguem aí com um saldo acumulado de 193.700 contratos. Só um detalhe aí, uma curiosidade, a gente tem aí, pessoal, o dólar aproximadamente caindo no mês, aproximadamente 6% nesse mês. E a posição dos estrangeiros no dólar, eles estão se desfazendo da posição em 32.687 contratos no acumulado do mês de abril. Então a gente vê aí uma fuga do capital estrangeiro e uma queda na cotação do dólar. Alguns papéis que nós estamos monitorando para o pregão de hoje. Então vamos ter um pouquinho de cuidado devido à baixa liquidez do ativo, mas está chamando muita atenção para o meio gráfico. As ações da Tegma, tá? TGMA3 está ficando interessante para uma possível compra para swing trade. As ações da Cosan também estão interessantes e também Grendene. Gostaria de desejar a todos uma excelente quinta-feira, bons negócios e até mais. Obrigado, Danilo. Agora o fluxo aqui na casa ontem, locais terminaram o dia net compradores em 39 milhões de reais. Os destaques na compra, Suzano, Ambev, Itaúsa, Localiza e BBPO 11. Na venda, Croton, Banco do Brasil, Arteris, Elet 3 e Mills. Nas duas pontas, Itaú 4, Petro 4, Vale 3, Vale 5 e Bradesco 4. Os estrangeiros terminaram o dia também net compradores em 38 milhões de reais. Destaques na compra, Itaú, Lojas Renner, Localiza também, por isso que eu confundi aqui, Embraer e Itaúsa. Na venda, Cosan, a parte de CZTL 33, Ambev, Petro 4, Porto Seguro, Sabesp. Nas duas pontas, Vale 3, Bradesco 4, Fibria, Vale 5 e GGBR. Antes de falar de Petrobras, eu vou chamar aqui o nosso coreano voador, Ricardo Kim, para comentar sobre o resultado de Uzi Minas. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Vou tentar ser breve aqui, porque eu sei que hoje o que interessa é Petrobras, mas querendo ou não, Uzi Minas reportou resultado agora de manhã do primeiro TRI de 2015, o resultado acima do esperado, principalmente por conta do segmento de siderurgia. A gente viu ali um volume estável no trimestre contra trimestre, mas o que chama atenção aqui é a melhora do mix. Se a gente for ver, as vendas internas de aço subiram 10% e o mix aumentou bastante. No trimestre anterior, a gente tinha a parte de vendas internas representavam cerca de 81% do volume total e agora foi para 88%. Isso aí melhora a margem, porque a margem de vendas internas é muito maior. Se a gente juntar isso, mais valorização do dólar e também o aumento de preço, a gente teve uma receita líquida subindo 4% no trimestre contra trimestre. Falando mais para baixo do EBITDA da empresa, mesmo com uma venda menor de energia, a gente viu nos últimos trimestres uma venda forte na parte de energia. A empresa já falou que ao longo dos próximos trimestres essa receita advinda da venda de energia vai ser muito menor. Mesmo assim, com uma redução no PDD e despesas, a empresa conseguiu aumentar o EBITDA em cerca de 25% no trimestre contra trimestre. Isso aí representa uma margem de cerca de 13,2%, incremento de cerca de 2 pontos percentuais, tá? Então, de novo, a parte de siderurgia indo muito bem. A parte de mineração, que vinha muito mal ao longo dos últimos trimestres, deu uma recuperada, o volume parou de cair e também a gente teve, ela não contribuía muito para resultado nos últimos trimestres e esse trimestre já está contribuindo um pouco mais para o EBITDA consolidado da empresa. Então, no resumo, resultado acima do esperado, mas mesmo assim a gente não recomenda exposição nem siderurgia nem Uzi Minas por conta do cenário desafiador que a gente tem ainda para esse ano e no caso de Uzi Minas um imbróglio societário ainda se arrastando por um tempo. Agora é o momento que as empresas mais precisam, que a Uzi Minas mais precisa de um direcionamento estratégico e você tem todo esse imbróglio societário se arrastando. Junto a isso, em termos de múltiplo, não é uma barganha, cerca de 9, 10 vezes e via EBITDA 2015, então a gente não recomenda exposição para Uzi Minas, apesar do resultado pontualmente acima do esperado. Só para terminar rapidamente, a Anima ela anunciou o cancelamento do acordo com a Whitney que eles fizeram
No final do ano passado, era um acordo bem relevante, de cerca de 57 mil alunos. A Ânima tinha 87 mil antes, então quase dobrando aí o seu tamanho. Então, ela abriu o deal, então cancelaram o acordo porque eles pagaram um preço usando premissas mais agressivas, porque o FIES era outro e agora tudo mudou. Então, eles decidiram cancelar isso, por um lado ruim, porque você tinha diversas sinergias para captar ali, era uma aquisição muito interessante, uma fusão muito interessante. Por outro lado, e também vai ter uma multa, tá? Multa de 50 milhões de reais, multa relevante. Então, ela deixa de captar essa sinergia. Por outro lado, mostra um pouco aí de disciplina, porque eles tinham pago por uma empresa que agora é totalmente diferente, dada essa mudança no setor. Então, os comentários foram esses. Bom dia a todos. Por hoje é só, Celso. Obrigado, Kim. Falar do balanço da Petrobras, como não deixar de falar sobre ele, né? A gente lembra que a gente sempre falava acreditava que o rombo total seria 54 bilhões de reais. Veio 50,8. O grande questionamento ali foi a fraude ter vindo só 6,2 bi. Então você está dizendo que a incompetência são mais de 44 bilhões de reais. Óbvio, o que você prefere ser? Incompetente ou ladrão? Melhor ser incompetente, né? Ignorante, como diria o nosso ex-presidente Lula, quando falou sobre o mensalão, que ele falou que não sabia de nada. É óbvio que é melhor ser isso. Então imagina o problema todo político que ia gerar se ela coloca o valor todo de fraude, né, um montante elevado. Então é melhor reduzir o preço dos ativos e falar que houve erro, má gestão, a conta, né, o cálculo da taxa interna de retorno foi feito de forma errada. Haja incompetência. O que ele vai fazer em relação a isso? Vai demitir todo mundo que é incompetente? Deveria, né? Então hoje o conference às 11 horas, a gente precisa ficar atento em relação a isso. A gente até quer perguntar para vocês, o que vocês preferem? Vocês preferem, vamos pela maioria, vocês preferem assistir, ouvir o conference, como a gente já fez isso em janeiro, com o conference da Petrobras, ou não, continua o Danilo passando os pontos a partir das 11 horas e a gente entra no UFC. Eu não vou poder participar do UFC hoje, que eu ouvirei o conference. Então, coloquem aí no chat, por favor, sobre isso. Falando sobre endividamento, mais uma vez o endividamento da companhia se elevou, né? O endividamento líquido, que nada mais é que endividamento total, menos um caixa, ele atingiu 282 bilhões de reais. A dívida líquida sobre EBITDA, que nada mais é do que em quanto tempo a geração de caixa paga a dívida total dela, atingiu impressionantes 4,77 vezes. Enquanto que uma companhia desse tamanho deveria ter no máximo 3 vezes e meia, seria até aceitável, mas que ela pudesse, no futuro, reduzir mais rapidamente todo esse endividamento. Vale destacar a área de refino, a gente citava isso, a Abreu Lima foi responsável por quase 30 bilhões de reais de perdas. Como eu citei, o endividamento, a companhia mais endividada do mundo, o endividamento total dela atingiu 351 bilhões de reais para a companhia, altamente endividada, e nesse primeiro tri deve ter atingido 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Tem vários covenants, ou seja, acordos que podem estourar aí nesse primeiro trimestre, quando ela divulgar novamente o balanço. Fora isso, o CEO falou que vai anunciar um novo plano de investimentos com redução do CAPEX em 2016. Desinvestimentos, venda de ativos. Eles falaram que pretendem ainda vender 10 bilhões de dólares de ativos. É importante hoje destacar quais. Vai abrir o capital da BR Distribuidora? Vai vender a Braskem, a participação que tem na Braskem? Quais são esses ativos que eles vão vender? Eles devem falar do modelo de partilha. Tudo bem que é o governo, mas o governo é o controlador. Vai mudar o modelo de partilha? No modelo de partilha, a Petrobras é obrigada a entrar com 30% no mínimo em cada bloco de petróleo. Então é importante que se mude isso, que ela possa vender os blocos que ela já entrou, uma parte deles, e só entre em novas licitações que ela julgue interessante. Se ela não tem caixa, ela não deveria entrar. Dividendos não tem, como a gente já previa e vinha falando. Por que a ON está negociando acima da PN? Mesmo ela pagando 50% menos dividendo, porque 50% de zero é zero. Então, não tem dividendos, nem para a ON, nem para a PN. Uma atitude sensata, porque deu prejuízo. Não tem PLR, participação nos lucros para os funcionários, porque não deu prejuízo. Se a incompetência foi 90% quase do rombo, então não tem que pagar participação nos lucros para ninguém. Essa é uma grande verdade. Parte operacional que a gente sempre destacou que geraria um problema o preço do petróleo menor, o segmento de exploração e produção e venda de petróleo vem caindo suas receitas. No quarto trimestre de 2013, chegou a ter um lucro de 11.700. No quarto trimestre de 2014, foi de apenas 2.600. Melhora a parte de segmento abastecimento e diesel, né? Abastecimento, gasolina e diesel, os derivados.
porque com petróleo menor ela compra gasolina e diesel mais barato. Mas em compensação, a venda de petróleo ela é uma empresa petrolífera. A venda de petróleo acaba sendo ruim com petróleo em queda e isso também afeta negativamente. Em suma, a ação deve sofrer. Acho que o pessoal, os investidores já estão dando benefício da dúvida pelo conference call. É altamente relevante, é mais importante do que esse balanço. Surpreendeu negativamente para a maioria dos investidores o tamanho do rombo. A gente tinha 54 bi, veio muito próximo que a gente tinha de rombo. E surpreendeu também a fraude ser muito menor, ser 12% praticamente do tamanho desse rombo. Então haja incompetência, mas como eu citei, o que é melhor ter? Ser incompetente ou ser ladrão. Então é melhor ter uma má gestão e incompetência nesse sentido. Ação para baixo, mas vamos participar do conference call como eu solicitei. Coloquem aí no chat, por favor, o que vocês preferem assistir. O Danilo continua falando, expondo os pontos, ou participar ouvindo diretamente o link. Vocês é que sabem, vocês é que vão decidir. Sobre aluguel ontem, nossa mesa de BTC, vale a pena destacar um Ambev aí, aumento relevante na posição, aí 5 milhões e 200 mil ações ontem em BTC, OGX também chamando a atenção e Pão de Açúcar bastante demandado. Eu fico por aqui, infelizmente não participarei do UFC, mas enviarei os comentários sobre o conference call de Petrobras. Um grande abraço, excelente início de dia a todos. Até lá.